Olá você do outro lado da tela, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Luna Solis. Eu sou Artemisa Lopes. E eu sou Laura Zaca, e no vídeo de hoje faremos um review da parte B da quinta temporada da série Lucifer. Isso logo depois da vinheta. E antes da gente dar início ao vídeo, a gente queria aqui deixar um recadinho. Os nossos vídeos, eles costumam ser às terças e às quintas, às 7 da noite. Mas durante o mês de junho, somente esse mês agora, como vai ter a estreia da série Loki, né? E também é o mês que é celebrado aí o orgulho LGBT, vão ter algumas mudanças aqui no canal. Além dos vídeos de terça, nós vamos ter um vídeo toda segunda-feira com um especial sobre os LGBT. E vai ter o vídeo normalmente na terça, só que ao invés de saírem vídeos na quinta, nós vamos soltar vídeos às sextas-feiras, às 7 da noite, trazendo o review de Loki. Então, para você não ficar perdido aí nas notificações, é só você se inscrever aqui embaixo e deixar o like e lembrar de ativar o sininho para você não perder as notificações e avisar para você lá no YouTube assim que sair o vídeo. E agora, bora pro vídeo. E a parte 2 da quinta temporada, ela começa ali literalmente, exatamente de onde ela terminou lá na primeira parte, né? Com a aparição de Deus na série, né? Finalmente Deus apareceu na série, né? E uma das primeiras coisas que ele já faz ali é se aproximar do Charlie, né? O neto dele. E a aparição dele gerou, obviamente, né, muitos questionamentos pra gente, né? Porque Deus, ele não estaria ali sem um motivo muito forte, não é mesmo? Ele logo de cara, ele já tenta, né, unir ali os filhos dele, a família dele. E a gente tem ali o episódio 9, né, que é o primeiro episódio. A gente tem ali uma reunião de família ali. E é claro que isso rendeu, né, muitas risadas com o Lúcifer, vários momentos cômicos com o Lúcifer e com Deus, e até mesmo com o Miguel também. Esse primeiro episódio, o episódio 9, ele foi assim, bastante introdutório, ele serviu ali mesmo pra introduzir o personagem de Deus na série, né? E logo de cara a gente já desconfia um pouco do que ele tá fazendo ali, de que motivos levaram ele a aparecer justo agora. O que nos leva ao episódio 10, né? Que foi um episódio ali que eu tenho assim, eu sou um pouquinho pra trás com ele, porque a gente teve um musical nesse episódio, né? Vários musicais nesse episódio. É uma coisa que pessoalmente, pra mim, né, não me agrada tanto, mas eu acho que na série ela funciona. A gente tem, por exemplo, vários momentos em que o Tom Ellis, né, que faz o Lucifer, ele canta, né? Inclusive mais pra frente, em alguns episódios, ele canta, tem umas canções solo. E aí nesse episódio a gente tem um dos primeiros momentos em que Deus começa a demonstrar, né, uma certa presença ali com o Lucifer, né, que ele teve ali a desculpa do musical, que ele estava interferindo, né, na vida das pessoas para elas começarem a cantar e dançar. Eu particularmente isso não me agradou muito, eu achei que esse em alguns momentos não era tão relevante assim para tudo que estava acontecendo. Logo em seguida o Miguel, ele desaparece, isso já gerou uma certa desconfiança pra gente também. E aí a gente tem o episódio 11, que foi ali, pelo menos assim na minha visão, foi o primeiro episódio onde teve o boom, né, da série, onde as coisas pareciam que iam caminhar, né, pra história começar a andar. Praticamente esse episódio pra mim foi um dos episódios mais legaisinhos que teve, o episódio 11, que a gente teve ali Deus sem os seus poderes e ele participando ali de um caso junto com o Lúcifer. Eu gostei desse episódio, eu achei ele muito legalzinho, serviu muito pra trazer um pouco dessa interação deles dois pra gente. E isso foi bastante legal, porque demonstrou que, mais ainda, que Deus ele estava ali por algum motivo, que até então a gente não sabia muito bem o que era, a gente só tinha desconfianças. Eu gostei bastante, da interação, né, do Lúcifer com Deus, desses 3 episódios ali introdutórios, e são muito engraçados, né? Eu acho, gente, eu ri demais desses episódios. Porque eu realmente já tenho umas ressalvas também com o episódio que é musical, porque eu não acho muito que encaixa no tipo da série em si, né? Eu não gosto muito de musical, então eu fiquei assim com um pouquinho de pé atrás, mas eu gostei da interação de Deus com a Chloe nesse episódio. Ela confronta Deus, que ele é um péssimo pai, que tipo, ela é um presente de Deus. E o 11 foi bem legal, né? Quando ele toma a péssima decisão de que ele vai ser humano e coloca os poderes dele com Charlie e ainda perde os poderes dele, né? Que ele não sabe onde colocou. Ai, meu Deus, Deus aí. E vamos falar, né, do próximo episódio, que é o episódio 12 ali, que é centrado ali no Dan. E assim, né, ele é o pior episódio da série, se eu for... Porque,
porque, gente, o Dan já não é exatamente um personagem muito interessante. Então, e o episódio já começa desinteressante realmente. É ele andando no carro lá, aí indo pra um bar. Gente, aí as coisas vão começando a se desenvolver e ele vai se envolvendo em confusão atrás de confusão. E você começa a ficar desesperado pelo Dan, que ele tá desesperado, e você fica rindo da cara dele. Aí no final, quando acontece a maior confusão que culmina na morte de, todo mundo, menos o Dan. Inclusive a morte da Maze, que foi quando eu vi que realmente aquilo ali era só balela, porque a Maze é imortal, então ela não tinha como ela morrer. Então o Dan tava lá chorando sobre o corpo da Maze por absolutamente nada. E é nesse momento que o Lucifer aparece dizendo que foi tudo uma pegadinha. Uma pegadinha, entendeu? Gente, a raiva que eu tive quando revelou que foi tudo uma pegadinha. Porque, a gente já sabia pelos spoilers que tinham sido revelados pra gente de que um personagem importante ia morrer. Então quando você tem um episódio inteiro centrado num único personagem, você pensa, é esse personagem que vai morrer. Aí você assiste a porcaria do episódio esperando a morte desse personagem. Chega lá no final, ele é o único personagem que não morre, depois é tudo uma pegadinha. E aí você sai do episódio pensando que o Dan, ele meio que tá salvo, ele não vai morrer mais, entendeu? Porque no episódio que tinha pra ele morrer, ele morreu, então tá de boas, né? Obviamente não é o que acontece, mas me deu muito uma sensação, né, de que esse episódio foi todo pra que a gente se importasse com o Dan, que não é um personagem tão importante assim. E assim, ele não serve pra absolutamente nada. Sem ele, mesmo sem que esse episódio, se esse episódio não existisse, não ia fazer diferença nenhuma. A morte do Dan, que acaba acontecendo futuramente, teria o mesmo impacto. Foi impactante. Então não precisou desse episódio pra gente se importar com o Dan, entendeu? E a única coisa que esse episódio específico, traz como relevante é que a pegadinha do Lucifer faz o Dan meio que evoluir e se desfazer da culpa dele, correto? Não, correto não, porque lá na porcaria do último episódio revela que ele foi pro inferno, ou seja, realmente não serviu pra nada esse episódio. Então, assim, fiquei muito desapontada, demorou muito pra, o episódio engatar, ele começou muito lento e depois que ele foi deslanchando, e ainda termina dizendo que é pegadinha. Então, não gostei, pior episódio, entendeu? Eu tenho que concordar com a Laura. Pra mim também, esse é de longe um dos piores episódios da série, assim, sabe? Eu vou ter que ser bem sincera aqui. Quando eu vi o nome do episódio, eu já soube de cara o que ia acontecer, porque eu sou seriadora, eu conheço, entendeu? E assim, quando a série tem o nome do personagem, não vai ser bom, gente. Então, assim, eu confesso que eu não assisti esse episódio. Eu assisti ele, assim, pulando, porque eu já sabia que não ia ser bom, entendeu? E realmente no final eu estava certa e eu não perdi 50 minutos da minha vida. Então, assim, esse episódio, ele foi só encheção de linguiça. E realmente, como a Laura falou, se você tirar esse episódio da temporada, ele simplesmente não faz diferença nenhuma. Porque ele não tinha um porquê de estar lá. Bom, e aí a gente tem o episódio 13, né? Que é onde as coisas começam a deslanchar, né? De verdade, aí pelo menos nas aparências, né? Em termos de história pra gente, né? Que foi um episódio que foi basicamente ali centrado na Linda, né? Um pouco ali do drama pessoal dela, do passado dela. Que a gente teve até, quando a gente fez a análise do trailer, a gente viu ali que ela ia ser presa, a gente até teorizou várias coisas aqui. Só que do meio pro fim, né, ela realmente foi presa, mas não pelos motivos que a gente acreditava. Ela se incriminou ali por uma pessoa que era a filha dela, né, uma primeira filha que ela teve. E esse episódio, ele foi um dos primeiros, assim, que foi realmente empolgante de assistir. Nesse episódio também a gente teve, né, o retorno da Eva, né, teve uma interação ali entre a Eva e a Maze. E esse episódio, ele foi, assim, né, um deslanche, né, pro restante da temporada, porque a gente teve ali toda a questão da investigação em torno da Linda, né, muito drama pessoal. E foi, assim, um dos primeiros episódios que realmente você tem vontade de assistir e de ver, porque os primeiros, eles não estavam sendo tão empolgantes assim, mas esse episódio, ele começou a me empolgar e ter vontade de assistir o restante da série também. Esse episódio também, ele fala muito sobre o relacionamento da Chloe com o Lucifer, né? Você vê uma evolução no relacionamento dos dois. Eu gostei muito daquela cena da Linda
com a filha dela lá no finalzinho, que a filha dela inclusive conhece o irmão dela, o Charlie, eu achei muito fofinho. E é um episódio que prova que você não precisa fazer toda aquela enrolação do episódio passado, entendeu? Pra você se importar com os personagens. A Linda ali chorando pela filha dela, ela lá, aquela cena emocionante das duas juntas. Entendeu? A gente não precisava daquilo tudo. Então gostei bastante, é um dos melhores episódios dessa temporada. A outra coisa é a Eva, né, aparecendo. Já falando da Eva, como no arco da Eva em si, não gostei muito, assim, dessa aparição da Eva, porque pareceu meio sem motivação, assim. Ela parecia estar lá apenas por causa do arco da Maisie. Ela não parecia ter um arco próprio, sabe? E para um relacionamento LGBT eu acho que não ficou muito legal isso. O arco delas meio que não termina uma coisa meio estabelecida, né? Porque a Maisie termina como rainha do inferno e a Eva termina como humana. Então como é que vai ficar sendo esse relacionamento? Porque não tem como ser a distância, porque tipo, a Maisie não tem asas pra ficar indo e voltando. A Eva não é imortal, então tipo assim, então como é que vai ser isso, entendeu? Então ficou meio sem propósito essa volta da Eva. Eu também concordo. Eu achei, como você disse, a Eva muito avulsa nessa parte. Ela parecia que tava lá e ao mesmo tempo parecia que não tava, entende? Tipo assim, ela não tinha um propósito de estar. Em vários momentos parecia que ela realmente tipo um chaveirinho da Maisie, entende? E a Eva é uma personagem interessante, então tipo assim, a gente ficou esperando por mais dela, entendeu? E isso meio que não ficou legal. O próximo episódio é um episódio de transição. É um episódio que vai tá preparando o terreno ali pro grande finale, que vai ser a grande batalha ali entre o Lúcifer e o Miguel. Nesse episódio, a gente vê ali Deus, né, conversando ali com a Ela Lopes. Ele parece ter um interesse, assim, muito especial na Ela. Ele fica lá observando ela por muito tempo, até ele finalmente ali decidir falar com ela. E aí ele conversa, né, com ela falando sobre quanto maior era a escuridão, maior era a luz, que ela sempre foi muito especial e tal. Só que é aí que entra outra coisa que também não me agradou muito nessa temporada, que é em relação a ela, né? Porque, tipo, o arco dela meio que não tem uma grande relevância na trama, entendeu? Ela ainda termina a série sem saber que os celestiais existem, entendeu? Tipo, nem pra isso, entendeu? Nem pra ela saber isso, pra ela terminar o arco dela desse jeito, não rola. Ela só tem aquela conversa ali com Deus, e aí Deus desaparece e fica por isso mesmo. Mas nós temos uma teoria sobre elas, vamos falar no próximo vídeo, então fiquem atentos. E ainda falando aqui de Deus, né? Nós temos ali o Lúcifer planejando a aposentadoria de Deus. Até que ele finalmente tenta, né, conversar com o pai dele. O pai dele diz que ainda ama a esposa dele, né, a deusa lá de toda a criação. Aí o Lúcifer tem a brilhante ideia de buscar a mãe dele lá no outro universo. Aí ele manda o Gabriel, que é um anjo mensageiro, então ele pode transitar entre os universos. Ele pode mandar mensagem pra onde ele quiser. Aí a deusa aparece no corpo da Charlotte, inclusive. Eu acho que foi mais porque a deusa gostou de estar no corpo da Charlotte, então quando ela foi pro universo dela, ela ficou com esse corpo mesmo. Não necessariamente que a Charlotte não esteja lá no céu, entendeu? Eu acho que é só a deusa gostando daquilo. E aí, Deus decide, assim, livre e espontânea vontade, que ele vai pro universo da esposa dele. E que foda-se os outros, entendeu? Ele deixa, tipo assim, não... Ele sequer deixa um sucessor, ele, não, vocês decidem aí, tudo bem, tá, tchau. E vai-se embora, entendeu? Ele vai embora, gente. Ele fica lá com aqueles enigmas dele, e você fica lá, fazendo a gente fazer teorias, não é mesmo? Porque... E no final, né, o Gabriel, ele foi pro universo da deusa, e vamos lembrar que o que estava no universo da deusa também, né? A adaga do Azrael, que o Lúcifer jogou no universo da mãe dele. Então, quando o Gabriel voltou de lá, ele não voltou de mãos vazias. Ele voltou com essa adaga, que é uma das partes ali da espada flamejante, e ele entrega pro Miguel. Então, o episódio não termina muito bem pro Lúcifer, não é mesmo? Mesmo que o plano dele tenha dado certo, de que Deus, né, tipo, Deus se aposentou e tudo mais. E lembrando que nós temos uma teoria aí sobre a Ela Lopes, sobre a personagem. Então, se você não quer perder a parte 2 desse vídeo aqui, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder as notificações de nenhum vídeo aqui do canal. E aí, nós chegamos, né, no penúltimo episódio, no episódio 15, que foi ali realmente o estopim de todos os acontecimentos até a season finale da temporada, né? E esse episódio também, pra mim, ele tá, tipo assim, em segundo lugar como um dos melhores episódios dessa parte, porque ele realmente foi um episódio
muito intenso, porque esse episódio ele foi centrado ali, né, no Dan, né, que a gente teve ali nesse meio tempo ali, teve um arco ali do Amenadiel e do colar, né, que tava nas mãos. Tudo estava sendo manipulado ali pelo Miguel, que tinha um ser humano, um homem que tinha uma força sobre-humana. Isso era impossível, né? Eles até cogitaram que seria algum demônio que teria fugido do inferno, mas tudo ali estava sendo orquestrado pelo Miguel. E ali eles começaram as investigações, né? E que levou, né, até mesmo a Amenadiel, né? Um colar que ele tinha entregue a um garoto que ele conheceu lá na 4ª temporada. E o Miguel estava atrás desse colar. E aí, do meio pro fim, ali, a gente tem o assassinato do Dan. Gente, foi pesado, eu não posso dizer que não me emocionou a cena da morte dele. Ele era um personagem, assim, que particularmente, eu acho que não é só comigo, mas que muitos espectadores não tinham, né, uma certa empatia com ele, mas assim, a gente não pode dizer que a morte dele não foi tocante. Foi um dos momentos mais tensos da série, foi muito emocionante mesmo, e era uma coisa assim que ao mesmo tempo, assim, você esperava, mas ao mesmo tempo você não esperava, entende? Pelo menos não da forma como aconteceu. E aí, em meio a todo aquele luto, acontece até um embate entre o Lucifer e a Chloe, né, sobre a questão da alma do Dan, né, que ele tinha ido pro inferno, né, supostamente teria ido pro inferno, e de fato, para todo mundo que estava ali, ele, na verdade, ele tinha ido pro céu, porque ele tinha se perdoado e tudo, só que aí é revelado pra gente que ele foi pro inferno, ou seja, aquele episódio lá onde que o Lucifer, ele orquestrou tudo aquilo para que o Dan se perdoasse do sentimento de culpa, não serviu para nada, né? Porque do meio pro fim, o Dan estava no inferno mesmo assim. E aí tudo culmina, né, com os acontecimentos nos levando, né, à season final, onde a gente tem um embate final entre o Lucifer e o Miguel. O episódio ele termina, né, com o Lucifer e o Amenadiel descobrindo, né, que o Miguel tinha orquestrado tudo, ele fez tudo aquilo porque ele estava atrás do colar do Amenadiel. Então, eles concluem que o Miguel estava ali atrás de forjar novamente ali a espada flamejante. Ou seja, o Miguel ele não queria só ser Deus, ele queria literalmente ali uma guerra. E aí, nesse episódio final, eles tentam impedir, né, que o Miguel monte ali a espada flamejante, o que acaba não dando muito certo. O Miguel ele consegue as 3 partes ali da espada flamejante. Nós temos ali a Chloe, ela vai pra essa batalha também. A Maisie dá ali as adagas demoníacas pra Chloe, derrete, transforma em balas. E assim a Chloe tá muito bem armada ali pra enfrentar os anjos e feri-los, né, porque bala normal não funciona, então mas agora vai funcionar. A Chloe, o Lucifer e a Maisie e o Amenadiel ali pra aquela batalha. A Maisie aparece só depois, mas ela aparece na batalha. E aí, como a Maisie não tinha chegado a tempo, vamos supor assim, né, o Lucifer, a Chloe e o Amenadiel começam a enrolar o Miguel pra dar tempo da Maisie chegar ali com um exército de demônios. Nessa meio dessa enrolação, né, o Lucifer ele pede ali pela votação, né, tipo, vamos votar mesmo sabendo que ele ia perder, ele faz a votação. E nessa votação a gente tem ali o Anjo da Justiça, que eu não vou me lembrar o nome, mas quem sabe, a gente coloca aqui na tela o nome dele. Ele que tinha conversado ali com o Lucifer no episódio passado, que o Lucifer revelou pra ele qual é o motivo tal dele querer ser Deus. O motivo, né, porque o Lucifer quer ser Deus é por causa do amor da Chloe, né, porque ele quer se achar digno do amor da Chloe. Tem aquela cena ridícula deles dançando lá e cantando pra enrolar o Miguel, dizendo que não, isso aí é Deus interferindo de novo. Aí a Maisie chega, a batalha fica demônios versus anjos ali. E no meio disso a Chloe acaba ali morrendo. E o Lucifer, ele tinha sido banido do céu. E ele decide que ele vai lá no céu mesmo resgatar a Chloe, é isso mesmo. E ele chega lá e, pra nossa surpresa, tem um personagem que é importante principalmente pro arco do Dan futuramente. Mas esse personagem tinha aparecido lá no primeiro episódio dessa 5ª temporada, no inferno. E o Lucifer tinha conversado com esse personagem dizendo que é possível sair do inferno, que é só você superar a sua culpa, abrir a porta e você vai pro céu. Só que ninguém nunca tinha conseguido fazer isso. E esse cara, o primeiríssimo do rolê,
conseguiu. E ele ajuda o Lúcifer a chegar até a Chloe. O Lúcifer, ele não foi incinerado por causa ali do anel de imortalidade da Lilith. E ele entrega esse anel pra Chloe e a Chloe ali revive. Enquanto o Lúcifer, ele, por não estar ali com o anel, ele meio que é incinerado mesmo. A Chloe fica com sangue nos olhos, ela tá em posse do colar do Amenedio, então ela tem a imortalidade da Lilith e tem a força ali do Amenedio. Então ela vai pra cima do Miguel, quase mata o coitadinho lá. Aí o Lúcifer, de repente, aparece impedindo a Chloe de matar o Miguel, revelando lá que ele é o novo deus mesmo, e é isso. Aí todo mundo fica assustado, porque ele voltou do céu, ele devia ter sido incinerado, e a Chloe tá lá vivaça. Então, tipo assim, todos os anjos se ajoelham, né, e termina ali com o Lúcifer se tornando ali o novo deus. Nós temos, inclusive, teorias sobre isso, então vocês fiquem atentos no próximo vídeo, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre todo esse arco do Lúcifer se tornar deus, e se ele vai ou não continuar nessa posição. Acho que uma coisa que eu havia esquecido aqui de mencionar, né, a aparição do Azrael, que é o anjo da morte. Desde lá da aparição dos anjos na Terra, no episódio lá que Deus fez um churrasquinho ali em Los Angeles, já é revelado pra gente que o Azrael, ele não está do lado de ninguém, ele tá executando o trabalho dele, que é colher as almas, ou seja, ele não é um anjo que tem um certo descanso, né, ele tá sempre trabalhando. E quando ele aparece ali no meio da batalha, ele não tá lá por causa do Miguel ou por causa do Lúcifer pra tomar um partido. E quando o Lúcifer percebe, gente, a cara que o Azrael, ele chega e aparece lá, gente, é muito triste, entendeu? O Lúcifer olha pro rosto do Azrael e ele percebe porque o Azrael tá lá. E o Azrael leva a Chloe. Ai, gente, é muito triste. Mas no final, né, o Azrael também tá entre os anjos que se ajoelham ali pro Lúcifer, então no final fica tudo bem, gente. Não, quando o Azrael apareceu, eu falei, ferrou, alguém vai morrer. Aí logo a Chloe apareceu em seguida e eu, meu Deus, aí a Chloe foi e morreu. Gente, eu pensei que a série ia terminar naquela cena. Aí eu falei, gente, se acabar essa cena aqui eu não vou me aguentar até a sexta temporada. E felizmente não foi isso que aconteceu, né? Teve uma continuação. Bom, então, de maneira geral, assim, eu não achei que a parte 2, né, essa parte B da quinta temporada de Lúcifer foi ruim. Eu diria que ela foi bem meio a meio, assim, na minha concepção, porque eu achei ela muito oscilante em alguns momentos, né? Tiveram episódios bons e tiveram episódios ruins, né? Eu acredito que, em parte, isso se deve, né, ao fato de que provavelmente eles devem estar aí guardando os melhores plots, as melhores revelações para a sexta temporada da série, que vai ser a última, né? Então é claro que eles iriam reservar isso somente para o grande finale que vai ocorrer na sexta temporada. Mas assim, de maneira geral, não foi tão ruim assim, né? A gente teve episódios bons, como o episódio da Linda, ali o episódio que foi focado no Amenadio, que teve a questão do Dan, e a própria season finale, né? E tirando aquele episódio que foi focado no Dan, que convenhamos que não foi tão bom assim, né? Eu gostei bastante da aparição ali de Deus. Eu acho que as interações de Deus com Lúcifer foram muito boas, foram muito engraçados. Por mais que os episódios eles não tivessem muita coisa, a interação deles meio que levantou os episódios, vamos por assim. E eu achei, né, que teve uma season finale muito boa, lá com o Lúcifer sendo Deus. Então a grande batalha ali do Lúcifer com o Miguel foi legal. Mas é claro que nem todos os episódios foram bons. Alguns foram bem ruins. Inclusive, né, o do Dan poderia não ter existido, não é mesmo? Mas, no geral, foi bom. Poderia ter sido melhor, mas eu acho que foi mais alguns roteiros que ficaram ruins. Tipo, alguns roteiros estavam muito bons, outros estavam mais ou menos e outros estavam bem ruins. Mas, no geral, foi uma temporada boa. E agora, né, só resta a gente segurar a ansiedade, né, pra sexta temporada que vai estrear somente ano que vem, né, na Netflix. Então, nos resta esperar que surpresas e que mistérios aguardam a gente aí, né, ainda na continuação da história do Lúcifer, né.
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Podem esperar aí que a gente vai trazer um vídeo aqui de teorias para a 6ª temporada de Lucifer. Então se você não quer perder esse vídeo e nenhum vídeo aqui do canal, é só você se inscrever aí embaixo. Se você ainda não for inscrito, deixar o like e ativar o sininho para você não perder as notificações aqui do canal. Então é isso, se você gostou do vídeo, curte o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!